Graça e paz, meu amigo irmão. Para a nossa devocional de esperança e vida de hoje, eu quero convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo o relato de João, a exemplo da semana passada, no capítulo 12, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. João 12, de 1 a 11, nos diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu-lhe Jesus: Deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Até aqui, meus irmãos. Bom, na última semana nós meditamos nesse mesmo texto e observamos aqui a atitude de Maria e trouxemos a reflexão de que nós, a exemplo dela, devemos fazer o nosso melhor uns pelos outros durante a nossa vida. Não esperarmos o pior acontecer para expressarmos o nosso respeito, amor e carinho para com os outros. Hoje eu quero voltar um pouco a nossa atenção para um outro personagem que o texto bíblico destaca aqui, e é o personagem de Judas Iscariotes. Nós vemos aqui nesse texto que Judas, ao momento em que ele observou a atitude de Maria, ele a julgou e ele discriminou a sua ação. Nós podemos considerar a atitude de Maria como sendo uma extravagância. Afinal de contas, como eu já compartilhei com os irmãos, esse valor de 300 denários, ele era um salário mínimo de um trabalhador comum na época. E não um salário mínimo mensal, mas um salário mínimo anual. Então era o valor que alguém ganhava durante todo um ano dedicando-se ao trabalho. E Judas, ele até destaca esse valor, afinal de contas ele era o economista aqui do grupo, né? Mas o texto bíblico é bem claro, João não mede palavras aqui para dizer acerca de Judas, ele destaca que Judas seria o traidor de Jesus no futuro, e ele ainda diz que Judas fez essa objeção não apenas porque ele se importava com os pobres, mas porque ele era ladrão. E uma vez esse dinheiro estando na pasta dos discípulos, ele teria mais oportunidades para tirar para si mesmo esse valor. O que eu quero aqui observar com os irmãos é justamente isso, né? Muitas das objeções que são levantadas aí pelos juízes das ações alheias, elas são feitas porque estes juízes ignoram a si mesmos. A palavra de Deus diz que nós temos facilidade de enxergar o cisco no olho do irmão e ignorarmos a trave que está bem à frente dos nossos olhos, né? Meus irmãos, diante disso, diante dessas palavras, diante de todo esse texto bíblico que nos confronta, eu quero convidar você e eu a sondarmos o nosso coração juntamente com o Espírito Santo e entendermos quais são as nossas motivações e quais são as nossas reais intenções quando olhamos para alguém e queremos então julgar ou pensar algo a respeito dessa pessoa. Lembrando que o Senhor Deus é o único justo juiz e toda medida que eu e você usamos para julgar ou então confrontar as ações de alguém, elas não são 100% puras, não são 100% dignas, porque já estão contaminadas por nossa natureza pecaminosa. Eu e você precisamos ser humildes para buscar entender aquilo que são as reais intenções do nosso coração. Que eu e você não sejamos como Judas Iscariotes, sempre a olhar para os outros e a julgar as suas ações. Cada um sabe aquilo que está fazendo ou não. Eu e você devemos, antes de tudo, filtrar as nossas próprias ações e intenções
à luz da palavra de Deus e diante do seu Espírito, para então termos ações dignas de honra, glória e louvor ao nome do Senhor. Ações que glorifiquem a Ele em espírito e em verdade. Que eu e você tenhamos esse temor em Deus, de não nos colocarmos na posição de juízes, seja nos nossos pensamentos, nas nossas palavras ou então até mesmo nas nossas ações, mas de humildemente olharmos para nós mesmos e buscarmos saber em Deus quem nós somos e o que nós precisamos largar, o que nós precisamos confessar diante do Senhor e termos conserto com Ele, para não sermos consumidos pelo pecado, assim como Judas Iscariotes o foi. Que Deus nos ajude a vivermos em integridade e em santidade, sem julgar uns aos outros, mas avaliando a nós mesmos e as nossas reais intenções, à luz da palavra, com o auxílio do Espírito Santo, para crescermos na comunhão com Deus e uns com os outros. Um grande abraço e até a próxima.